Boa tarde, gente. Então, meu nome é Alexandre Freitas e essa é a terceira aula da matéria de Projeto Aplicado 3 do curso de Administração Pública da Fundação João Pinheiro. Na aula passada, a gente fez uma discussão sobre os conceitos e pressupostos da avaliação e o Reinaldo apresentou algumas metodologias qualitativas de pesquisa, né? Aí, só para dar uma retomada, na última aula falei um pouco sobre a definição de um programa social, né, como é que os passos para a sua formulação, a teoria do programa ou a teoria da mudança, que fala da lógica do programa, né? O ciclo de formulação e avaliação de programas, então, das etapas e os atores que se envolvem nesse ciclo. Falei sobre quais são onde que a avaliação entra no ciclo, né, o seu lugar específico, mas também em cada uma das partes que ela poderia entrar. E fizemos uma definição sobre o que é uma avaliação de programas. E nessa aula de hoje, a gente vai continuar e vai falar sobre mapa de processos e resultados. Aí deixa eu passar aqui. Vamos lá. O mapa de processos e resultados é uma narrativa sintética do funcionamento de um programa, né? Do seu contexto de operação, de como seus diversos componentes, como insumos, processos e produtos, se alinham para produzir os resultados e o impacto social almejado, e das condições para que isso se concretize. Então a gente está falando de uma narrativa. E como uma narrativa, ela tem que nos mostrar a política de forma sintética, né, os seus pontos centrais, né, os seus pontos críticos, conseguir dizer para a gente como é que a política funciona de uma forma sintética, de uma forma visual, que a gente consiga entender melhor o programa, né? É para isso que serve um mapa de processos e resultados, né? Então, recuperando, é uma narrativa sintética do funcionamento do programa e que possui algumas dimensões e componentes, né? A gente pode pensar, são 5 grandes componentes, né, que são os recursos, atividades, produtos, resultados e o impacto, né? Os 2 primeiros, que é, vamos dizer, o trabalho planejado, né, os insumos que foram separados, as atividades realizadas, e os 3 últimos, que são os resultados esperados a partir desse trabalho feito, né, realizado, né, que são os produtos, os resultados e o impacto. E acontece que toda política, para ela funcionar, primeiro que ela tem que cumprir com alguns pressupostos, né? E ela também age a partir de um contexto local, um contexto da realidade social, né? Por exemplo, o contexto da pandemia. Isso é um contexto que tem que ser levado em conta para qualquer coisa. Por exemplo, eu estou dando aula. Para a aula dar certo, tem que conseguir o contexto da pandemia. Um pressuposto, por exemplo, seria que eu conseguisse gravar aula, tivesse equipamentos, soubesse a mexer no vídeo, etc e tal, né? Então, os recursos, o que são eles, né? Para realizarmos as atividades planejadas, nós precisamos dos seguintes recursos, né? A gente está falando de recursos que podem ser orçamentários, físicos, humanos, né, da capacidade técnica, e as atividades. Então, para enfrentarmos o problema, então a gente tem um problema social, serão conduzidas as seguintes atividades. Então, são as ações de fato que a gente está fazendo. Os produtos. Ao completarmos nossas atividades, a gente busca ter a gente espera ter os seguintes produtos, né? Os resultados. Esperamos que ao completarmos as atividades, né, tenhamos as seguintes mudanças no curto prazo. Curto, no máximo assim, um médio prazo assim, da política. O que ela vai gerar no médio prazo, no curto prazo? E o impacto é que esperamos que, ao gerarmos nossos resultados, eles tenham como efeito as seguintes mudanças no longo prazo. Então são essas as dimensões: os recursos, as atividades, os produtos dessas atividades, os resultados que se esperam com essas atividades e os impactos de longo prazo, né?
isso foi o que eu apresentei, né? Então, os produtos seriam os frutos diretos da atividade da política, né? Então, eles podem ser produtos, serviços, benefícios. Então, a gente pode pensar no Bolsa Família, né? Um produto é a entrega do valor, né, para a família. As atividades são os serviços e as ações políticas e os resultados dessas mudanças. Né? O impacto ele também pode ser entendido assim de uma maneira mais crassa, assim, tipo assim, com os resultados dos resultados. Então, o que se espera no longo prazo ao atingirmos os resultados da política, né? Esses seriam 5 componentes principais, mas eles dialogam com outros 2, né? São dimensões que têm que ser levadas em conta da política. Uma que é o contexto, que é a realidade concreta em que se estrutura os programas, os fatores determinantes do ambiente em que a problemática está inserida, né? E que tem que ser considerado como fatores críticos no desenho da intervenção. A pandemia, que eu falei, é um grande exemplo, né? Tipo assim, é um contexto que mudou toda... Qualquer política pública que vá ser implementada, ela tem que pensar, e aí, como que eu vou lidar com isso? Né? E os pressupostos seriam as condições, né? ou condições ou pressupostos, são fatores intervenientes que podem favorecer ou prejudicar o andamento das atividades do programa. E que pode ser passível de controle ou não, né, do gestor do programa. A realidade econômica do país, assim, se a gente está falando de um programa aqui, né, um programa municipal, dependendo da realidade econômica, isso vai impactar. Né, um programa de cessão de renda, etc. E tal. E se determinadas condições de operação são muito difíceis de se assegurar, então, isso na parte de formulação, né, elas devem ser consideradas na formulação como fatores determinantes de contexto, condicionando o desenho do programa. Então, se tem uma realidade, um pressuposto, uma condição básica, que ela realmente é muito determinante, que é muito difícil de se assegurar, que vai conseguir cumprir com ela, então isso tem que ser levado em conta no contexto também, né, que a política está inserida. Deixa eu só... E temos aqui um exemplo de mapa de processos e resultados. Eu não vou entrar nele, eu só quero que vocês vejam que a gente tem os recursos, as atividades, os produtos, os resultados e os impactos. E aqui na parte de cima à esquerda, lá nos recursos, a gente tem um contexto da operação do programa. E em alguns lugares consegue ver que a gente tem alguns pressupostos. Antes de construir com vocês, né, discutir com vocês esse mapa de processos e resultados, que é um exemplo, que eu peguei do texto do Januzzi, eu vou falar como é que se chega nele antes, né, os passos a passo. Porque antes da gente construir um mapa de processos e resultados, a gente precisa passar por um conhecimento geral do programa, né, da sua problemática, da sua demanda específica que o programa quer atingir, né? E para isso a gente tem esse modelo espiral de etapas para a construção do mapa de processos e resultados, né? Ele também está no texto do Januzzi, ele foi tirado do manual da Fundação Kellogg, que chama? Deixa eu ver. Fundação Kellogg Foundation, né? Deixa eu voltar aqui. E então, quais seriam esses passos a passo da construção, né? Primeiro você tem uma compreensão de qual que é o problema geral que o programa vai querer atuar, enfrentar, né? A gente está falando de um programa de qualificação profissional e a problemática geral é a falta de oportunidades para inserção produtiva e mobilidade ocupacional da população em idade ativa. Então, mobilidade ocupacional é a pessoa também poder mudar de ocupação que ela está hoje, né? Poder ir para uma ocupação que paga mais, ou então que a pessoa tem mais interesse. E também a falta de oportunidades para a pessoa, né, se inserir no mercado de trabalho de fato. Né? E qual seria a demanda específica? Porque isso é um problema geral. Mas qual que é a demanda específica ligada a esse problema geral
que esse programa está buscando resolver, né? A inexistência de mão de obra qualificada para atividades relacionadas ao projeto regional de desenvolvimento do turismo. Então, se a gente quebra um pouco essa frase aqui, essas partes, a gente consegue entender melhor o programa, né? Então a gente está falando de qualificação de mão de obra, desenvolvimento regional e turismo. Então a gente está falando de um setor específico da economia, o turismo. A gente tem uma focalização territorial e a gente está falando de qualificação da mão de obra, né? Esses são componentes importantes da demanda. E para isso, como é que a gente vai buscar? Qual seria o objetivo de resolução? Seria a oferta de um programa regional de qualificação profissional com ênfase em turismo, em escolas técnicas nas prefeituras da região. E aí a gente tem uma parte importante que a gente está falando de escolas técnicas da prefeitura, então a gente também está discutindo com uma questão federativa, né, de uma relação federativa, né, de ser construída para o programa. Esse é outro ponto importante também. E aí, chegado ao objetivo do programa, conhecido o objetivo do programa, a gente viu qual que é o problema, viu qual que é a demanda social específica, construiu um objetivo do que quer ser feito, passamos qual que seria o contexto da implementação desse programa. A gente está falando de áreas com baixa escolaridade da população ocupada, uma região pobre com baixo dinamismo econômico regional e uma articulação de prefeituras para o projeto regional de desenvolvimento. Então, você tem vários exemplos aqui, Minas Gerais mesmo, assim, de áreas riquíssimas em turismo com essas características específicas. E quando fala essa articulação de prefeitos para o projeto regional de desenvolvimento, significa que já existe no contexto uma articulação entre as prefeituras para se pensar esse desenvolvimento regional. Então, um exemplo são consórcios, que inclusive é isso que tem no contexto, né? Vai ver aqui mais para frente. E aí, então, a partir desse contexto da realidade da região, das pessoas da região e da articulação institucional, né, entre as prefeituras, a gente pensa nas atividades previstas do que o programa faz de fato, né? O que o programa faz? Que é isso que as atividades são. Ele vai fazer o credenciamento de escolas, o desenvolvimento de material didático, a mobilização de públicos e a oferta de vagas nos cursos. Então, quando a gente pensa em credenciamento de escolas, é porque o curso tem que ser feito em algum lugar. Então, você tem que credenciar as escolas, né? O desenvolvimento material didático é qual que vai ser o material que você vai passar nos cursos. Né? A mobilização de públicos também para que as pessoas saibam que existe esse curso e tenham interesse em participar e não seja um curso vazio, né? Eles consigam encher as turmas. E quais são as condições necessárias para isso, né? Então, existência de escolas técnicas com experiência. Então, como é que você vai dar um curso se não tem quem dá, né? Uma escola técnica, uma instituição executora da política que consiga dar os cursos. E a contratação de vagas em função do investimento do setor. Você pode fazer tudo isso, ele não dá em nada, porque simplesmente não tem vaga, né? Não tem vaga ocupacional. Então, pensar essa articulação entre tanto a qualificação profissional como o desenvolvimento econômico, regional e a promoção de vagas é fundamental para o programa. Nesse caso, o programa de qualificação profissional. Aí deu para entender um pouco a problemática, as suas demandas, o objetivo. Podemos passar agora para o mapa de processos e resultados em si. Vamos ler junto? Quais são as atividades, né, realizadas, os recursos, os produtos? A gente está falando que para esse programa funcionar, ele está em um contexto. Então a gente repetindo o contexto, né, uma região pobre, com baixa escolaridade, mas com um potencial turístico. E o público-alvo da política é um público-alvo com escolaridade baixa. E a maior parte, assim, muitos com vínculo de trabalho informal. E isso é uma realidade que tem que ser tratada, porque você dá um curso de qualificação
profissional para uma pessoa que já está qualificada, já tem um ensino médio completo, é diferente para uma população que às vezes não tem nem o ensino médio completo, tem só o ensino fundamental, né? Então essas coisas têm que ser levadas em conta no próprio curso, qual que vai ser o material didático do curso, né? Para que ele dê certo. Também não adianta fazer uma coisa desenvolvida para um público X, quando na verdade seu público é Y e não vai dar certo, né? Então esse é o contexto, por isso que é importante entender o contexto. E o outro contexto é um consórcio de municípios para desenvolvimento do programa. Gente, esse trem de consórcio municipal é uma coisa fundamental. A solidariedade entre os municípios, principalmente falando de municípios de pequeno porte, é fundamental para dar certo. Assim. A gente tem aula disso na fundação e em outras matérias, mas eu queria frisar assim, que é uma coisa super interessante. Tá, a gente tem esse contexto. Quais são os insumos da política? A gente está falando de insumos humanos, né, de recursos humanos, então formação de uma equipe técnica de coordenação do programa, ela tem que ser formada, tem que ter um alinhamento entre a equipe técnica sobre os passo a passo programas, sobre a construção e a gestão dos programas, né? Você tem que ter recursos orçamentários, porque sem dinheiro nada sai, nada acontece, nada se transforma, né? E você tem que ter equipes de consultores para apoio no monitoramento e avaliação. E aí, quais são os pressupostos? Primeiro, desembolsos regulares de recursos. Eu, trabalhando na CEDES, eu trabalhei num programa chamado Programa Juventudes, que tinha um dos projetos chamado Projeto Trampos. Era um programa de inclusão produtiva da juventude da periferia. E era um programa muito legal mesmo. Sabe? Tanto os jovens quanto os empregadores locais, os movimentos sociais, os territórios escolhiam quais eram os cursos que teria, tinha orientação profissional, tinha eventos para geração de renda, tipo assim, uma política muito bem desenhada. Mas o que acontece? Isso foi em 2018 que eu estava lá. Foi em 2017, deu certo em 2017, só que era um piloto menor. E aí em 2018, quando tinha ampliação, você teve uma deterioração da realidade fiscal do Estado. Está quebrado, completamente quebrado. E com isso, essa política que era de 20 milhões de reais, era até interessante que o orçamento vinha da educação. E o orçamento desse programa específico era maior do que o orçamento da CEDES inteira. De tão importante que era o programa prioritário. Mas então, nessa realidade que foi piorando, né, fiscal do Estado, a gente viu que ia dar problema, porque ia faltar recursos para pagar as instituições executoras. E depois de, né, com essa situação piorando, foi decidido pelo cancelamento do programa. Então a gente percebe que assim, ter os desembolsos regulares, recursos, é um pressuposto para a política funcionar. Se você não paga, eles não executam. E aí tinha um risco da política ser paralisada no meio, então imagina, dá 15, 20 dias de aula para os meninos, para as meninas, e paralisa. Né? Aí é uma coisa que perde o sentido e que tem desperdício de recursos públicos. Né? E foi por isso que foi decidido pela interrupção do programa, pagou para as instituições o que elas tinham gasto na época, que não era tanto assim, né? Porque eles tinham feito só a contratação inicial dos mobilizadores, mas teve custo, teve desperdício de dinheiro, mas é isso, né? Então, assim, isso é um pressuposto fundamental. Contando um pouquinho, assim, né, da minha experiência. A contratação de recursos humanos para o programa na região. Então, você tem que ter recursos humanos na região, que nem a gente que eu falei um pouquinho dos pressupostos lá, né, da capacidade da região de implementar os cursos, porque se não tiver essa capacidade, aí você tem que pensar em outra política, né? Não é que não exista outras formas de solução, mas para essa forma de solução, para essa política específica de qualificação profissional, você tem que ter recursos humanos qualificados para executar o programa. E a existência de uma estratégia de desenvolvimento regional com destaque no turismo. E se a gente fizer toda essa política e não tiver uma estratégia de desenvolvimento, não tiver um desenvolvimento econômico, principalmente do turismo, o que vai acontecer? Essas pessoas vão se qualificar
vão se qualificar em turismo, vão ter uma orientação profissional e não vão ter onde trabalhar. Então, assim, esse é um dos pressupostos básicos para a política. Então, a gente temos esse recurso. Temos a formação de uma equipe de técnico de coordenação, temos recursos orçamentários e equipe de consultores em monitoramento e avaliação. Com isso, a gente pode executar as atividades. Quais seriam as atividades? A contratação de instituições executoras da política, né, quem vai executar de fato a política. A definição de escolas e infraestrutura para a oferta dos cursos. Então, esses cursos vão ser ofertados em alguma escola. Tem que definir qual que é essa escola, qual que é a infraestrutura básica que essa escola tem que ter. Por exemplo, tem uma sala de aula, quantas pessoas cabem na sala de aula? Pode ter uma escola que cabe menos, outra escola que cabe mais. Qual que é a qualidade da infraestrutura dessa escola, né? Quantos banheiros tem? Pensar nesses detalhes. O desenvolvimento de matrizes de conteúdo dos cursos, então qual que vai ser o conteúdo dos cursos que você vai dar, né? A elaboração do material didático, pensando, né, nas matrizes do curso. A capacitação dos professores que vão dar os cursos. A divulgação para a população, como todo, para o público-alvo, né? Aí depende se é um público-alvo específico, nas estratégias de mobilização para esse público-alvo específico, né? Então, nesse caso, a gente está falando da população economicamente ativa. A matrícula dessas pessoas no curso. E aí isso tem a parte, vamos dizer, que seria a parte do curso, da oferta do curso de qualificação profissional. E as outras partes são atividades da política também, que é um estudo de demanda e oferta de mão de obra. Então, se você tem demanda dessas pessoas trabalharem em turismo ou não, qual que é a oferta dessa mão de obra, né? Você tem disso. A articulação institucional para a oferta de serviços de intermediação de mão de obra e de microcrédito, porque aí você pode pensar em geração de novos negócios que consigam explorar o turismo na região, né? Ter um maior desenvolvimento econômico com isso também, se abre vagas para, né, contratação de outras pessoas, até a própria pessoa abrir o próprio negócio, né? Microcrédito. E uma articulação com instituições públicas de ensino e pesquisa na região, porque a ideia é que se tenha dados sobre o desenvolvimento regional. Então, você ter parcerias com instituições de ensino é fundamental para que tenham pesquisas nessas áreas e essas parcerias. Então, a partir dessas atividades, que a gente está falando de atividades do curso, né, atividades de pesquisa, de articulação, de intermediação de emprego e microcrédito, a gente tem os produtos, né, ligados a essas atividades. Então, a gente está falando de uma rede de formação profissional na região, vagas de curso para ocupações com demandas na região, serviços de orientação profissional, serviços de intermediação de emprego e microcrédito e dados pesquisas para políticas sociais e desenvolvimento regional. E a definição, o estudo de demanda de oferta de mão de obra, de demanda e oferta de mão de obra, ela é importante até para decidir qual que é o foco desse curso de turismo, né? Turismo é uma área ampla. Turismo para onde, o que, qual, né? Então, esses tipos de estudos são fundamentais para a gente conseguir entender melhor a necessidade local. Então, seriam esses os produtos. Qual que é o básico para esses produtos existirem? Então, é a capacidade instalada para oferta de curso. Então, repetindo, né? Tipo assim, tem que ter na região uma capacidade para conseguir ofertar e uma capacidade de articulação intersetorial, porque a gente está falando de relação com instituições, né, de ensino, com intermediação de mão de obra e microcrédito. Então, esses tipos de articulação são pressupostos, porque sem eles, algumas partes das atividades não dão certo, ou dos produtos podem acabar não acontecendo, não existindo. Aqui, eu acho importante falar um pouquinho dessa relação entre atividade e produto, né? Porque nessas atividades, a gente tem várias atividades ligadas ao curso, né? Mas o produto é isso, é a vaga de cursos para ocupação com demandas na região.
né? Então a gente está pensando assim que as atividades elas se juntam e vão ter os produtos finais. Todo produto tem atividade a ela vinculado, né? Porque para você ter um produto, você tem que ter feito alguma coisa. Os dados em pesquisas também, o serviço de intermediação também, né? Porque sem isso não teria produto. E qual que é o resultado esperado dessas atividades e alcançando esses produtos? Trabalhadores e jovens formados com formação técnica, né? Aumento da empregabilidade dos participantes, aumento da disponibilidade de mão de obra qualificada e fortalecimento das políticas ativas, né, de emprego e renda. Então, a gente está falando de de uma formação técnica, que é um curso técnico. A gente está falando de, a partir da qualificação dessas pessoas, um aumento da empregabilidade desses participantes, né, uma mão de obra mais qualificada, maior facilidade dessa pessoa conseguir um emprego. O aumento da disponibilidade de mão de obra qualificada na região. E, peraí que deu problema aqui. Ai, meu Deus. E o fortalecimento das políticas ativas de emprego e renda. Então, vocês estão vendo que, assim, que esses produtos, eles são um resultado esperado no curto prazo. Esses resultados são os resultados esperados no curto prazo dessas atividades, da execução desses produtos. Então, se a gente fala em trabalhadores de jovens formados, é por quê? Porque teve um curso de qualificação técnica. Se a gente está falando de aumento da empregabilidade, é porque essas pessoas tiveram uma melhora da sua qualificação, né? Aí uma mudança na região, que como você vai ter mais pessoas formadas lá, você vai ter um aumento da disponibilidade de mão de obra qualificada. Com isso fica mais fácil você ter um desenvolvimento econômico da região. E o fortalecimento de políticas ativas de emprego e renda, que você vai ter, pensando em microcrédito, intermediação de oferta e demanda da mão de obra, né? Então você teria um fortalecimento dessas políticas. Mas para isso dar certo, quais são os pressupostos? Uma conjuntura favorável do mercado de trabalho regional e incentivo a instalação de novos negócios. Por quê? Porque assim, você vai ter... Como é que você aumenta a empregabilidade se você não tem oferta, né? Tipo assim, de novas vagas de emprego. Se não tem novas vagas de emprego, você não aumentou a empregabilidade da pessoa. A pessoa continuou sem emprego, né? E a instalação de novos negócios é importante, porque com isso você consegue abrir novas vagas, né? Fica mais fácil você abrir novas vagas de emprego. A própria pessoa também pode se tornar um microempreendedor, né? Individual, etc. e tal. Então isso é fundamental para que os resultados aconteçam, né? E os impactos? Os impactos, retomando, a partir desses resultados, caso eles sejam alcançados, o que se espera no longo prazo? Aí é o ingresso no mercado formal e o aumento de salários e bem-estar dos participantes. Então a gente está falando, ó, ele está qualificado, né? Tem uma maior qualificação, tem novas políticas ativas de emprego e renda, ele espera que ele consiga um emprego. Então esse é o impacto final, né? Então ele tem um emprego, tem uma renda maior, uma renda superior, né? Aumento da renda dele, porque ele se qualificou, com isso melhorou o bem-estar dele. O aumento do ingresso em ensino médio ou superior, então, tipo assim, essa pessoa voltando, tendo uma maior qualificação também, tendo uma articulação intersetorial, pode voltar para a escola, pode ver como que isso pode ajudar para uma continuidade dos estudos dele, porque fez um ensino técnico, depois pode pensar no ensino superior, então se ele ainda não terminou o ensino médio, para ele tirar o diploma dele do ensino médio, voltar a estudar, etc e tal. E por fim, o desenvolvimento regional, em especial o turismo, que aí a gente está falando do fortalecimento de políticas de emprego e renda, e a política é voltada para o turismo. Então seriam esses os impactos esperados da política, né? O que eu gosto do mapa de processo e resultados é que fica mais clara uma narrativa sobre o que é o programa, sabe? O que você precisa para fazer acontecer cada uma das suas atividades.
para você chegar nos resultados esperados. Então, tendo os pontos centrais e os pontos críticos, fica mais fácil de entender o que aconteceu com a política, se deu certo, se não deu certo, quais foram os gargalos, né? E aí, o que a política não é e o que ela é? Ela não é um modelo lógico em si, apesar dela ter vários... Ela beber na fonte do modelo lógico, né? Tipo, você ter vários seus componentes, porque ela não possui o detalhamento que o modelo lógico tem. E ela não serve como diagnóstico dos problemas sociais porque já é um modelo de intervenção, né? E o que ela de fato é? É uma narrativa articulada sobre o funcionamento do programa, explicitando seus processos chaves e as atividades críticas, né? Entender seus pressupostos fica mais fácil de entender, né, qual que é o ponto crítico que tem que ser levado à atenção, por exemplo. E ela dá duas grandes oportunidades para a gente. Porque quando a gente tem de forma clara os processos e os componentes principais do programa, são eles que a gente tem que acompanhar no painel de monitoramento de um programa. Então lá já estão os lugares, o que a gente vai precisar monitorar. A gente vai precisar construir indicadores para quê? Para os componentes que estão lá, né? E também evidencia possíveis objetos de estudo de pesquisa de avaliação. E agora nessa segunda parte eu vou mostrar exatamente possíveis indicadores, por exemplo, para um painel de monitoramento relacionado ao programa e possíveis pesquisas também. Só um segundo. Beber uma água aqui porque ninguém é de ferro. Ai. Deixa eu até voltar aqui. Ô, gente, depois vocês me dão um retorno para saber se deu certo, se está dando para entender a aula. Que agora a gente vai passar para a apresentação sobre os possíveis, né, indicadores para o monitoramento de um programa como esse, possíveis avaliações que podem ser feitas para entender o programa. Entendeu? Então avaliar se ele vai dar certo, se ele deu certo, assim, tudo depende do que você quer responder. Vamos lá então. Monitoramento. Vamos começar com as partes de insumos, né? Como a gente está falando de formação de uma equipe técnica de coordenação do programa, a gente está falando, um possível indicador seria um indicador de rotatividade dessa equipe técnica. Porque se você tem uma rotatividade muito grande, isso atrapalha a formação, né? Você formou as pessoas e elas saem entre outras pessoas, tem uma perda aí no meio de aprendizado institucional, né? Então uma alta rotatividade pode ser um problema. Isso pode ser um indicador, por exemplo. Um indicador de regularidade de dotação para o programa. Então, se está tendo as transferências estão seguindo o cronograma acordado com instituições executoras, né? Está havendo algum atraso, então isso poderia ser um indicador. Um indicador muito importante, inclusive. E indicadores em bolso financeiro para executoras, né? Então, se tem a dotação da regularidade da dotação orçamentária e se tem a regularidade, né, do desembolso financeiro para as entidades executoras de fato. Com isso, a gente conseguiria ter um acompanhamento dos insumos. E das atividades, né? A atividade a gente pode pensar em indicador de adequação das salas, porque o curso vai ser feito em algum lugar. Será que esse lugar está adequado? Né? Já coloquei assim, tem cadeiras suficientes? Tem banheiro? Qual que é a qualidade desse banheiro? Tem papel higiênico? Não sei, assim, né? Qual que é a qualidade e adequação da estrutura física? Dependendo do curso, você precisaria de outra estrutura física, né? Qual que seria essa? Cursos com matriz pedagógica e material didático. Então, se você teve a construção do material didático, das diretrizes pedagógicas, eles cumprem, né, com essas determinantes. Indicador. Quantos cursos você confirmou? Eles estão confirmados? Vai executar? Quanto você planejou? Quanto vai ser executado? Né? Os professores foram capacitados para dar esse curso? Foram realizadas pré-matrículas?
Não, antes das pré-matrículas. Foi feita uma campanha de mobilização? Se foi, né? Foi ou não foi feito? E as matrículas, pré-matrículas, elas foram realizadas? Então, isso seria alguns indicadores para entender melhor essas atividades. Aí, vocês vão ver a diferença bem grande entre o que seriam esses indicadores de acompanhamento do produto e das atividades. Se nas atividades a gente está falando de cursos confirmados, na adequação da sala, nos produtos a gente está falando de taxa de evasão, taxa de aprovação, né? Alunos cursantes, né? Para saber se o que foi executado. Se você tinha uma sala de 40 alunos, 20 completaram o curso, então você teve uma taxa de evasão de 50%. Uma taxa de aprovação de 50%. Quantos alunos cursantes que você planejou e quantos que cursaram todo de fato, né? Se esses alunos associaram serviços associados, se os alunos tiveram acesso aos serviços associados, por exemplo, lá estava falando de orientação profissional. Esses alunos acessaram esses outros serviços? E eles foram bem? Tipo assim, eles passaram nas provas? Teve alguma avaliação? Teve alguma forma de atividade que testava o conhecimento dessas pessoas? Se sim, tipo assim, será que eles conseguiram aprender e absorver o conteúdo? Né? Ponto importante. A taxa de cobertura dos públicos mobilizados. Você planejava, você tem um público-alvo. Qual foi a cobertura desse público-alvo? Né? Você saber, você fazer uma transformação, você atinge uma porcentagem X, você vai entender o impacto que vai ter na região, que vai ser diferente se você tivesse uma outra porcentagem, né? Então, entender a taxa de cobertura é importante para isso, assim, entender qual que a proporção de pessoas que você está conseguindo atingir de fato, né? Das que você tinha como público como um todo. E indicadores de conjuntura do mercado, que apesar de não ser um indicador do programa em si, da atividade em si do programa, ele é um indicador para acompanhar muito bem um pressuposto, né? Porque a conjuntura do mercado vai determinar se vão ter vagas ofertadas, se vai ser mais fácil abrir novos negócios. Se está numa conjuntura ruim econômica, se você está numa depressão econômica e um aumento do desemprego, vai ser mais difícil dessas pessoas qualificadas conseguirem outro emprego. Conseguirem algum emprego, né? Vide a situação atual do país. E isso vai influenciar no seu resultado. Porque esse indicador está aí por quê? Porque apesar de não ser uma coisa que você vai ter um impacto na conjuntura do mercado por causa de um curso de qualificação profissional, a conjuntura do mercado vai impactar os resultados do seu curso. Né? Pelo menos nos impactos de longo prazo, com certeza. E aí, quais são os resultados assim de curto prazo esperados? A gente está uma mudança na porcentagem da população econômica ativa com acesso a programas de qualificação. Então, o que a gente viu, a taxa de cobertura dos públicos mobilizados e a porcentagem da PE com acesso aos programas são coisas que vão dialogar, porque quantos que você atendeu, né? E qual que foi a mudança nessa porcentagem das pessoas com programas de qualificação. Profissionais certificados em turismo. Então, você vai ter um aumento do número de profissionais certificados em turismo, porque você está dando curso de turismo, então esse é um resultado esperado de curto prazo. O custo médio do aluno formado. Isso é um indicador importante até para entender se a política se paga, se vale a pena uma política dessa. É diferente você produzir um curso de qualificação que você vai gastar, não sei, 5 mil reais para qualificar uma pessoa, do um que você gasta, sei lá, 200 mil reais para qualificar uma pessoa. Será que vale a pena? Né? Isso aí vai ser uma coisa que vai ajudar na avaliação, né, se vale a pena ou não continuar como política, e também poder comparar com outras políticas públicas que têm objetivos equivalentes e podem ter um custo da política diferente.
E um também relacionado aos pressupostos é o volume de investimentos realizados. Então, com um maior investimento na região, você vai ter uma mudança na realidade do mercado de trabalho, você vai facilitar a geração de novos negócios, né? Então, quanto mais dinheiro circulante vai lá, quanto maior o investimento for, isso vai impactar no programa em si. Né? Então, esse seria um indicador para você acompanhar esse pressuposto, por exemplo. Muito importante. E agora, os indicadores relacionados ao impacto, que é o laranjinha. A gente está pensando na porcentagem de egressos com emprego no setor de turismo. Então, é um indicador de longo prazo, porque a pessoa acabou de formar. Tem que ter várias outras coisas para se pensar que ela vai conseguir chegar naquele emprego de turismo específico. Né, que é um dos objetivos da política. E a porcentagem de egressos com ingresso, se voltou e entrou na escola de novo, né? Isso aí seria esse efeito multiplicador da pessoa participar de um curso de qualificação e a partir disso pensar em talvez fazer um curso superior ou então retomar para a escola para terminar um ensino médio, né? Tem várias possibilidades, mas isso seria um impacto multiplicador pensando da execução da política. Né? E a gente tem a porcentagem de egressos com acesso ao mercado de trabalho. Então a gente tem pessoas que acessaram o mercado de trabalho, pessoas que acessaram o mercado de trabalho no setor de turismo. Né? É bom ter esse acompanhamento, que a qualificação ajuda, mas tem um objetivo que é focado no turismo, então tem que ter esse acompanhamento diferente. E assim, é bem visível a diferença entre resultado e impacto, porque no resultado a gente está aqui, ó, porcentagem da população econômica ativa com acesso ao programa de qualificação. Então, você teve novos programas de qualificação, você se espera que uma maior porcentagem da PE tenha acesso a esses programas. Se elas vão conseguir com isso acessar um emprego ou não, entrar no mercado de trabalho, é uma coisa um pouco mais futura. É um impacto mais futuro. Né? Ainda mais quando a gente fala no ingresso ou reingresso nas escolas, né? Ou então ingresso numa instituição de ensino superior. Isso aí seria outro efeito ainda mais multiplicador. Então, assim, esses são indicadores que a gente poderia pensar um pouco no monitoramento dos programas. Né? Tem outros indicadores, cada programa vai ter os indicadores relacionados aos seus componentes. Né? E a ideia é entender que o mapa de processos e resultados ele vai dar os pontos centrais que a gente tem que ter de atenção no programa e que tem que ser acompanhados. Então, os indicadores, quando a gente constrói um painel de indicadores, o Reinaldo, inclusive, a próxima aula é sobre isso que o Reinaldo vai dar, sobre indicadores, eles têm que ser construídos pensando nos componentes do programa, nos riscos que ele vai ter. Então, não só nas atividades em si, mas, por exemplo, aqui a gente tem indicadores de acompanhamento dos pressupostos, porque dependendo dos pressupostos, isso vai impactar o programa. E a gente ter essa visualização desses indicadores é fundamental para entender a narrativa do programa, do que está acontecendo. E não é nem para falar se o programa é bom ou ruim, porque não é o objetivo disso. O objetivo é entender a narrativa da política. Né? O problema que ela quer atingir, o problema específico, né? As suas ações que você planeja ter para atingir esse objetivo, sobre qual a realidade que ela está assentada e os pressupostos para que ela aconteça. Se a gente consegue fazer o acompanhamento dessas coisas, a gente consegue entender o que aconteceu com a política. Estamos quase, gente. Falta pouco. Eu sei que a aula é meio longa assim para online, mas está quase. Vamos lá. Possíveis pesquisas de avaliação. Olha, se a gente está pensando que a gente vai vai ter uma política de qualificação profissional voltada ao turismo, a gente pode pensar num levantamento do potencial turístico da região. Se esse levantamento mostra, nossa,
não tem potencial turístico. Então, pra que você tem essa política, né? Tipo assim, joga fora. Tipo assim, então faz em outra área, faz em alguma área que tem potencial turístico. Então, isso seria uma avaliação importante, né, no desenho do programa, na seleção de quais seriam as regiões a serem atendidas, né? Se faz sentido. E outros poderia ser uma meta-avaliação de programas de formação profissional para identificação de custos da formação e fatores críticos de sucesso na implementação. Então, tipo assim, uma pesquisa para entender melhor sobre cursos de formação profissional e quais são os gargalos ajudaria na implementação do programa. Que aí entenderia quais são os possíveis problemas, quais são os custos, que aí a gente pode acabar tendo custos que não foram imaginados, mas uma pesquisa dessa ajudaria a ter uma melhor precificação da política. Com uma melhor precificação da política, a gente garante que duas coisas, ou que a gente atenda ao público que a gente desejava, né, porque foi planejado para um público certo, e também para que não tenha um aditivo, um aumento de recursos, já que o custo era maior do que o que foi pensado, né? Então, por exemplo, seria um bom exemplo de pesquisa ser feita para o desenho da política, né? Ou então para agora também, né? Para entender da precificação. Análise das infraestruturas das escolas por meio de roteiro estruturado de observação. Isso aí é para entender como é que está sendo feita a implementação, porque se a implementação é mal feita, os resultados não são tão bons. Né? Então, se a escola está caindo aos pedaços, isso pode influenciar na desistência das pessoas. Mas se a escola tem uma boa estrutura física, tem boa qualidade dos materiais, a pessoa pode se sentir incentivada a continuar. Mapeamento diagnóstico das instituições de educação profissional na região e outros agentes potenciais para articulação. Isso é fundamental, você saber quem são as instituições que fazem essa educação profissional e que outras instituições que podem articular, né? Já que uma das ações é de fato a articulação institucional para a oferta de serviços de intermediação de mão de obra e microcréditos, poderia ser uma variação importante, porque também se não tiver essa, inclusive um dos pressupostos, né? Que você tenha essas instituições para a política funcionar. Então, você fazer esse mapeamento é fundamental. Então, a política pode estar funcionando, mas pode estar não tão certo, porque não tem tantas instituições que consigam fazer essa relação de articulação, né, no território. Uma pesquisa amostral na zona urbana e rural dos municípios da região para aprofundar o perfil de escolaridade, histórico profissional, experiência e qualificação. Então, isso aí é para a gente entender muito bem o público-alvo da nossa demanda, sabe? Se a gente entende bem o nosso público-alvo, fica mais fácil construir uma política desenhada para esse público-alvo. Então, isso é fundamental, quando você vai construir uma política, entender o perfil das pessoas. E, ao mesmo tempo, se você está avaliando, se tem uma política executando, você precisa entender o público-alvo dessas pessoas para ver se a política está realmente cumprindo com isso. Está dialogando com o público-alvo que ela tem, né? Está sendo uma coisa equivalente. Um estudo avaliativo para a captação das demandas ocupacionais na região, né? Informações primárias. Então, seria... Qual que é a demanda ocupacional da região? Isso aí é importante até para entender se vai ter ou não mão de obra, se tem demanda de mão de obra de turismo, dessas outras coisas. Para entender se vai dar certo ou não vai dar certo a política nesse sentido. Se não tem demanda ocupacional, ela pelo menos teria que ser criada a partir de investimentos. Então isso se tornaria aquele pressuposto lá do investimento algo mais forte ainda, né, a ser analisado. E aí, vocês podem perceber que aqui a gente está falando de análises relacionadas às atividades em si, né, da execução, que podem melhorar a execução das atividades. Então, se o primeiro a gente estava pensando nos insumos
necessários para a construção das atividades, seriam avaliações para isso, aqui a gente está vendo avaliações relacionadas a essas atividades, né? E aí nos produtos, avaliação de desempenho dos matriculados, se eles gostaram do curso, né? Entendendo cada um dos perfis, uma avaliação da didática das aulas, uma avaliação da cobertura do programa quando é o perfil socioeconômico, né, atendido. Então aqui a gente está fazendo uma avaliação de fato dos cursos em si, né? Do material do curso, da didática da aula, né, da cobertura do programa, se teve uma diferença do porquê que você não conseguiu ter uma cobertura tão grande. Por exemplo, nesse curso que eu tinha falado, um ponto central de preocupação era do programa de Juventude, Projeto Trampos, um ponto central era uma preocupação se ficava longe da casa das pessoas ou não o curso em si, né, para a pessoa poder acessar. Então, uma avaliação da cobertura, as pessoas que estiveram mais longe, tiveram mais desistência, por exemplo. Ou então, jovens mães, porque era um curso para jovens, né? Era um programa para jovens. Jovens mães, será que elas conseguiam acessar a política? Quais foram esses problemas enfrentados, né? Então, seriam estudos para entender a cobertura do programa de acordo com o perfil, seja socioeconômico, seja outras características da população, para entender o que deu certo, o que não deu certo. Aqui a gente está falando dos produtos em si. E aí, falando agora de outras das possibilidades, né? Uma análise da oferta de mão de obra e salários nas regiões. Então, para você ter esses impactos, né, do ingresso no mercado formal, você precisa entender a realidade da mão de obra. Pesquisas de egressos de programas para traçar sua trajetória educacional e ocupacional pós-curso. Isso é super interessante para você entender o que aconteceu com essas pessoas depois. Se elas voltaram a estudar, se elas conseguiram emprego, o que aconteceu com elas, né? E um estudo avaliativo da empregabilidade com integração de registros administrativos do sistema de matrículas. Então, o que foi a empregabilidade dessas pessoas de fato? Será que elas conseguiram emprego? Né? O que aconteceu? Você tem algumas bases de dados que dá para usar isso, né? Você tem a RAIS e a CAGED, que são duas bases de dados que fazem o acompanhamento do emprego. E, nesse caso, do emprego formal, né? O sistema de matrículas, que é o sistema de matrículas do ensino, das escolas, né? E o sistema de intermediação de mão de obra, o que aconteceu com essas pessoas, que ela também pode ter conseguido alguns outros empregos informais, não sei, que pagam melhor. Então, é meio que entender o que aconteceu. Então, gente, isso aqui foi uma apresentação de alguns exemplos de avaliação. Isso é importante para entender como que o mapa de processos e resultados ajuda a ter uma visão melhor do programa, uma narrativa do que é esse programa, né, do que precisa para esse programa acontecer, e que se tiveram resultados, o que interferiu nesses resultados. Porque o programa pode funcionar bem, mas uma conjuntura econômica piorar, por exemplo, e ele ter dado errado, mas não porque o programa em si era ruim, mas porque a conjuntura mudou, né? Os seus pressupostos não foram atingidos. Então, o bom desse mapa de processos e resultados é isso, é entender essa narrativa. Deu quase uma hora de aula, eu espero que vocês tenham gostado, sabe? Depois eu vou colocar lá um questionário, mas é um questionário mais sobre o que vocês acharam da aula, se deu para entender, se a qualidade do vídeo, do áudio, dessas coisas estão boas, para ver se vocês estão gostando. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive tem um modo drama, gente. Eu gravei essa aula, tudo isso que eu falei, e aí eu acho que eu tinha tirado o áudio de quando muda a tela. Vocês percebem que, tipo assim, eu tô aqui agora em primeira pessoa e quando eu coloco os slides muda, né? Aí eu tinha tirado o áudio daquela parte. Então eu fiquei uma hora falando pra nada, sem áudio nenhum. Mas agora eu espero que tenha dado certo. Mas eu acho que vai dar certo. Então, espero vocês até a próxima aula. A próxima aula é o quê?
Se é presencial, assíncrono. Não sei. Eu vou olhar, mas tá lá. E a gente avisa vocês também. Tá bom? Isso aí. Um abraço. Até mais.